presença de todos e já convidar todo mundo aí para se inscrever no meu canal lá do YouTube. O link está aqui na bio, é só acessar e você já consegue. Todas as minhas lives estão gravadas lá no canal do YouTube. Aproveita para se inscrever no canal para poder ser avisado quando tiver uma live nova. Essa é a última live do ano, foi um ano excepcional, tivemos aí muitos convidados ao longo do ano e eu já estou preparando o calendário para o ano que vem. Muita gente legal, com muito conhecimento, e a ideia é continuar nessa linha aqui, desmistificando a hipnose, desmistificando a hipnoterapia, mostrando para vocês do que é capaz essa ferramenta tão poderosa, né? Às vezes a demanda começa com uma simples ansiedade. Eu tenho ansiedade. E quando você se aprofunda, o importante é entender os motivos pelos quais a pessoa tem ansiedade, motivos pelos quais ela demonstra esses sintomas de ansiedade. Olá, boa noite. Tudo bem? Como você está? Estava aqui enviando os aviõezinhos. É isso aí. Deixa eu convidar a galera aí que já está conosco, né? Não deixa de clicar. Estão enviando aí os aviõezinhos, gente. Exato. Não deixa de clicar no coraçãozinho, porque isso dá relevância para a live. E não deixa de enviar o aviãozinho, porque, de repente, a pessoa para quem você envia está precisando dessa mensagem que a gente vai compartilhar aqui hoje. Exatamente. Eu sempre digo que se nós pudermos impactar apenas uma pessoa que seja com uma live dessa, a gente já fez diferença. Né? Já fizemos a diferença. Então, não deixem de enviar para os seus amigos, porque eles podem estar precisando ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. E quem é que não está precisando, né? O mundo do jeito que ele anda aí, todo mundo sobrecarregado. Se for um ser humano normal, com cérebro normal, está precisando. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar sobre ansiedade. Essa é a demanda do século, né? Todo mundo, para qualquer um que você perguntar, tem ansiedade. Até criança hoje tem ansiedade, né? Então, exato. O que é a ansiedade? A ansiedade ela é a doença do século, né? E o que é a ansiedade? Muitas vezes a ansiedade é apenas tentar consumir esse volume extraordinário de informações que chega na sua mão diariamente e que você não está dando conta, né? De ver tudo aquilo, né? E fica sob uma pressão tremenda, né? Exato. E infelizmente, já entrando aqui no bate-papo, né? Tem uma amiga que atendeu uma menina de 16 anos, apenas 16 anos, que ela tentou suicídio porque ela fez um post na internet e o post naufragou. Ninguém curtiu o post dela. Ela entrou numa paranoia tão grande de que o mundo não gostava dele, mas é o mundo online, não é nem o mundo ao vivo. Não é o real, né? É que a mente não sabe o que é real do imaginário, né? Exatamente. E aí, como você ajuda uma pessoa dessa, né? Realmente dá trabalho, mas dá para ajudar, né? Precisa realmente desmistificar isso, o que é real, o que é imaginário. Exato. E aí Mas a primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa muitas vezes entender é que, assim, isso não é uma culpa dela, tá? Tanto no caso da depressão quanto na ansiedade, muitas vezes o que piora a situação é que a pessoa, além de ter aquele sintoma, ela acaba se sentindo culpada por estar sentindo aquilo. Exatamente. E se a pessoa entendesse que o nosso cérebro ele é um cérebro ainda reptiliano, né? Que o mundo evoluiu, todas as coisas evoluíram, mas o nosso cérebro ainda não, tá certo? E que a demanda que a gente vive hoje não acompanha o cérebro que a gente tem. Se as pessoas pudessem entender isso, porque, olha, vamos pensar, se a gente tem um cérebro reptiliano e a gente ainda tem a mentalidade dos homens da caverna, porque a gente ainda é bicho, e é assim que a nossa mente funciona, exato, sendo assim bastante simplista aqui, para que as pessoas possam entender, né, que por mais que seja uma máquina poderosa, e de fato por mais que seja uma máquina perfeita, e de fato ela ainda roda como se fosse um cérebro reptiliano. Então, você imagina, na época, nos homens da caverna, não existia internet, polícia,
casa com grade, né? Shopping center, não existiam essas coisas. Então, assim, muitas vezes uma menina de 16 anos, o que para nossa idade ainda ela é uma criança, né? Ela não consegue entender em que padrão ela está. Lembrando que a mente não sabe o que é real do imaginário, ela aprendeu em algum momento na infância dela a se sentir desvalorizada. Então, tudo aquilo que eu faço não é bom. As pessoas não gostam de mim, né? E daí que aparecem os sintomas. Exatamente. Você colocou muito bem, né? Esse cérebro reptiliano, né? Ainda a reação instantânea para qualquer emoção é o que a gente chama de luta ou fuga, né? Ou eu fico para lutar, ou eu corro. E o pior, na verdade, assim, o que a gente separa, né, a nossa mente como a mente trina, o cérebro trino, que é o consciente, o subconsciente, o inconsciente realmente a gente não consegue comandar nada, né? Que é o nosso sistema imunológico, que comanda coração, que comanda os nossos órgãos, etc e tal, que a gente chama de autônomo, e de fato ele é autônomo, né? Graças a Deus. Ele tem um sistema de luta-fuga, mas ele também tem um sistema de congela, né? Que é quando a pessoa simplesmente desmaia. E muitas pessoas elas não sabem por que elas desmaiam. E eu vou te dizer por que elas desmaiam. É como se o cérebro dissesse assim para você: olha, você não tem condições de lidar com esse conflito agora, então desliga o disjuntor. É isso aí. Né? Isso acontece muitas vezes porque o nosso cérebro ele tem a única e exclusiva função de nos proteger, de nos manter vivos. Lembrando que a gente ainda tem aquele mesmo cérebro reptiliano e a função da nossa mente, do nosso cérebro é nos manter vivos. É só uma questão de sobrevivência. Então ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Lembrando que mente e cérebro são duas coisas diferentes, né? O cérebro é essa massa cinzenta aqui, que pesa mais ou menos 1,5 kg e que tem a textura de um tofu. A mente é aquela analogia, né? Então, o cérebro é o que ele é e a mente é o que ela faz. Basicamente, seria isso. Então, muitas vezes a pessoa sofre de ansiedade porque ela não sabe lidar com seus próprios conflitos. Exatamente. E aí, foi bom você ter falado de cérebro, né? Cérebro e mente. É muito engraçado porque as pessoas ficam no que a gente chama de diálogo interno, né? Então você fica ali tentando argumentar e tentando convencer aquela pessoa, mas quem é aquela pessoa que você está tentando convencer? Se não você mesmo, né? Então é muito doido essa situação em que você gasta energia tentando convencer alguém que esse alguém é você mesmo. E muitas vezes você é influenciado de maneira negativa por você mesmo, né? Por essa voz que fica na sua orelha. E aí essa voz começa... Que são os padrões que a pessoa aprendeu, né? É o que ela tem como padrão. E essa voz fica dizendo, olha, você está vendo como ele não gosta de você, como ela não gosta de você? Você viu que você entrou na sala, ela virou as costas? Muitas vezes não tem nada a ver. A pessoa já tinha iniciado o movimento, né? Mas fica aquele negócio na sua cabeça tentando achar explicações. E é engraçado que a mente fica... achando explicação para justificar tanto o sim quanto o não, né? Então assim, você eu não quero ir em tal lugar, mas aí você fica achando explicação do motivo pelo qual você não quer ir, né? Ou então eu quero ir, e aí fica achando motivo para poder justificar uma compra, por exemplo, principalmente compra por impulso. Você fica explicando... porque a gente é um ser emocional, né? Compra é sempre emocional, né? A gente é governado por um cérebro que é 95%, o subconsciente é 95%. A gente é governado por uma mente que não pensa, na verdade. É por isso que a gente faz isso. Aí a pessoa compra e depois ela fica... Na hora ela tem uma explicação totalmente razoável do porquê ela precisa daquilo agora. Não é nem amanhã, é hoje.
E aí depois, quando chega em casa, se arrepende. E aí, esse é um dos vícios, né? O que é o comprador compulsivo, por exemplo. Esse cara sofre muito, mas sofre no pós-compra, né? Quando ele cai na realidade de que aquilo não era necessário. Mas a voz interna disse que ele precisava. Mas o que a pessoa precisa entender é o seguinte, a gente tem realmente essa voz interna, mas existe uma questão que, se a pessoa puder entender isso, vai facilitar muito a vida dela. Existe o fato e a interpretação dos fatos. Fato é, eu preciso dessa bolsa, eu preciso ir no shopping comprar uma bolsa. Fato. A interpretação dos fatos é o que está por trás, né? Então, o que me move? Qual é o sintoma que está por trás? É uma carência, é uma necessidade de autoafirmação, entendeu? Então, todo sintoma para nós, como hipnoterapeuta, não importa se é ansiedade, se é depressão, se é compulsão por compra, se é compulsão por comida, tanto faz o sintoma. A questão é o que está por trás. E, normalmente, o que está por trás não é o fato. É a interpretação dos fatos que você dá. Ah, mas a minha bolsa estava velha. Você nem podia ter gasto absolutamente 1 centavo. Mas existe um sintoma por trás de uma mente que não pensa, que vai conduzi-la para tentar sanar uma necessidade. Talvez uma carência, uma autoafirmação, ou preciso me sentir valorizada por mim mesma. Então, eu mereço, porque é assim que o compulsivo com comida faz, né? Sim. Ah, hoje eu mereço. Ah, hoje tudo bem. Ele começou o regime. Mas é uma mente, na verdade, emocional que está ali no controle o tempo todo, né? Ele começou o regime na segunda-feira. Quando chegou no sábado, ele disse que eu me comportei bem, eu já mereço um prêmio. Mas não completou nem a primeira semana. Com 5 dias, ele já está se autoconcedendo. Mas, olha, eu até separei aqui o que eu normalmente mostro aqui para os nossos clientes, a nossa mente trina, né? Quando a gente fala de uma mente consciente, a gente está falando de força de vontade. Se a nossa mente consciente, certo? Que está aqui, ó, força de vontade, ela só representa 5% do nosso cérebro, a força de vontade, no fundo, então ela não serve para nada. Por isso que eu começo o regime sempre na segunda e na terça eu já acabei. Acabou já a minha força de vontade. Porque ele está dentro de uma mente consciente. E o consciente, ele tem o que ali? O analítico, o raciocínio, a mente de curto prazo e a força de vontade. Com força de vontade eu não faço nada. Onde é que estão meus hábitos? No subconsciente. O que eu preciso fazer, então? Eu tenho que atravessar essa mente consciente, chegar no meu subconsciente para, inclusive, lutar, né, com a mente ociosa para transformar aquilo num hábito. Exato. Senão, a pessoa sempre vai ficar patinando, sempre nos mesmos problemas. E um hábito, ele se instala, né, por forte impacto emocional ou por repetição. Infelizmente, a gente vai ter que fazer... É assim que a mente aprende. Vai ter que fazer repetição. E para você fazer, por exemplo, um regime ou ir para academia, alguma coisa assim, não adianta. Não é a primeira semana que vai mudar, não é a segunda semana. É a repetição. E nem os 21 dias, viu? Não. E nem os 21 dias. Não, o 21... Você com 21 dias, você não cria sinapses, novas conexões neurais. Você precisa de pelo menos 3 meses, 90 dias, para você fortalecer uma conexão neural e para aquilo realmente se transformar num hábito. Então, assim, 21 dias é só para você começar o gostinho ali de como a coisa é. 21 dias, diria para você que é a primeira etapa da barreira para dizer, olha, já comecei a fazer algo que vai me levar a algum lugar. Mas você vai ainda ter que se esforçar ainda bastante para que aquilo vire um hábito de verdade mesmo. Sim. É porque o hábito está dentro da mente subconsciente, né? E muitas vezes você está tentando lutar com 21 dias contra algo
que você desenvolveu durante anos. Levou anos para chegar no estágio que você está. E agora que é aqui. Isso. Né? Esse é um outro ponto. A mente quer resultados muito rápidos. Né? E se não aparece muito rapidamente, essa é a justificativa para dizer, eu falei que não estava dando certo, eu disse que não ia dar certo. É exato, porque a nossa mente, por exemplo, ela gasta 20% de glicose de todo o nosso corpo, que é muito para uma coisinha de 1,5 kg, né? E como ela não quer que você gaste mais do que você já está gastando, ela vai fazer de tudo para presumir, para realmente falar assim, ó, não está funcionando, larga esse curso de guitarra aí, ó, larga esse curso de inglês aí, não vai mais para academia. Ah, mas eu paguei 6 meses, não vai mais. A mente ociosa, ela sempre vai fazer isso com você, exatamente porque ela não quer que você gaste mais do que você já gasta ali, né, que é 20% de glicose, que é muito do nosso, do que ela já consome. É por isso que rapidamente a pessoa ela desiste de tudo aquilo que ela está começando. E em 21 dias ela começa a criar, né, uma nova conexão neural, mas essa conexão ela não está forte o suficiente para se manter. Por isso que a gente fala de no mínimo 90 dias. Porque aí essa conexão neural, essas novas sinapses, elas já estão ali mais fortalecidas. Eu gosto de dar o exemplo assim, imagina que a gente descobre que atrás daquela montanha tem uma praia maravilhosa, paradisíaca, porém não tem uma trilha para ir para lá. Só que para você pegar e chegar até lá, você vai ter que passar pelo meio daquele mato com um machadão e você vai ter que fazer essa trilha até chegar do outro lado da montanha, onde é que está a tal da praia paradisíaca. Se você for uma vez só e voltar, você acha que essa trilha vai se manter? Loguinho esse mato vai crescer, certo? E essa trilha vai se perder. A nossa mente, ela trabalha mais ou menos da mesma forma. É assim que se criam as conexões neurais. Eu vou precisar ficar passando por essa trilha várias vezes até o mato não crescer mais naquele ponto, a terra se firma ali, certo? E aquela trilha fica aberta. Exato. Ela se mantém quando você fica passando por ali muitas e muitas e muitas vezes. A nossa mente, ela vai trabalhar exatamente dessa forma. Então, para você criar uma trilha que a gente chama de sinapse ou conexões neurais, você tem que ficar indo para essa praia muitas vezes, até esse caminho se firmar. Porque senão, rapidinho ela se apaga, é como se esse mato crescesse de volta e apagasse a trilha. E qualquer que seja a atividade que você está fazendo, né? Concorda aqui comigo que com 90 dias você já começa a ver resultados? Quer seja um emagrecimento, é um estímulo, né? Quer seja um emagrecimento, uma academia, aprender violão, aprender a nadar, aprender guitarra. Com 90 dias você já começa a ver que aquilo está começando a dar resultado. Né? Passou a fase... E aí você já tem um estímulo, né? Exato. Passou a fase mais crítica, digamos assim. Né? Exatamente. É como o começo de ir pra trilha, né? Que você tem que ficar se machucando ali, etc e tal. Meu, abriu o caminho, vai, é tranquilo. Para qualquer coisa. Por isso que uma pessoa, quando ela fala assim, eu tenho dificuldade de aprender inglês, eu queria aprender um instrumento, mas eu tenho dificuldade. Não, você não tem dificuldade. Sua mente ela é capaz de tudo. A partir do momento que você requeira, de fato, e você insiste naquilo que você quer fazer, colocando disciplina, etc e tal, é óbvio que você vai ficar muito bom naquilo que você faz com frequência. Então, seja tocar uma guitarra, seja aprender um idioma. Por que existem pessoas que falam 5, 6, 10 idiomas, né? Porque elas acabam se dedicando. Então, todo mundo pode aprender 10 idiomas, pode aprender instrumentos, é o que eu falo. Às vezes uma pessoa quer aprender a tocar guitarra, e aí ela fica muito boa tocando guitarra. E a mente dela ela facilita essa nova conexão neural. Daqui a pouco ela está tocando teclado, daqui a pouco ela está tocando bateria. Fica fácil, fica mais fácil. Então, para uma pessoa que aprendeu o inglês, ela vai fácil para o francês, para o alemão, para o italiano, ela vai fácil. Então, todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo consegue, todo mundo
pode. Não existe limite para a mente. A programação neurolinguística, um dos pressupostos da programação neurolinguística, diz que se alguém algum dia fez, você também é capaz de fazer. Tão simples quanto isso. Ah, mas é que eu não tenho dinheiro. Não, se alguém algum dia fez, você é capaz de fazer. Aí tem outras condições que precisam ser atendidas e tudo mais. Mas e às vezes algum sintoma, né? Que é possível, é possível. Né? E às vezes algum sintoma, tipo assim, é o que eu falo, o problema não é o fato, mas é a interpretação dos fatos. Então você imagina uma criança que cresceu numa casa e que todas as vezes que essa menina errava uma tabuada ou uma lição de casa, ao invés da mãe tentar estimular essa menina, chamava ela de burra. Ah, você não sabe. Ah, você não consegue. Você não sabe fazer uma conta de 4 mais 4, pelo amor de Deus? Aí essa criança, ela cresce se sentindo burra, incapaz, certo? Daí vem o problema da procrastinação, né? Porque se eu não sou boa nisso, é óbvio que a minha mente vai tentar me procrastinar, já que eu não sei fazer, então é melhor que eu não faça mesmo. E aí, ela vai ter dificuldade de aprender alguma coisa, porque lá, quando ela era criança, ela aprendeu que ela era burra, que ela era incapaz. Foi uma programação que colocaram na cabeça dessa menina. E aí eu falo, sintoma, né? Todo sintoma tem causa. Na hipnoterapia, a gente vai direto na causa. A Marcela está falando aqui, a nossa mente tem capacidade infinita e incrível. Exato. Isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Nós temos uma capacidade que não existe limite para a sua mente. Não é para a mente qualquer, é para a sua mente. Não existe limite. Você é capaz de tudo aquilo que você se predispuser a fazer. Que você quiser fazer com realmente vontade, acreditando. Não estou dizendo que vai ser fácil, tá? O que precisa fazer, às vezes, é mudar o programa que está rodando na mente, né? Exato. Você tem que acreditar que você é capaz e tem que encarar os problemas, os desafios, com a certeza de qual é seu objetivo, onde você quer chegar. E é totalmente possível. Nós somos capazes aí de alcançar coisas incríveis, né? O Napoleão Hill sempre disse que tudo acontece 2 vezes. Primeiro na sua mente e depois no mundo real. Por quê? Você vai criar a realidade que você quer. Você é capaz de construir a realidade que você quer, né? Eu gosto da palavra... Tem gente que usa a palavra reclamar. Reclamar, né? O re de clamar, é pedir de volta. Então, quando reclamar, trazer de volta 2 vezes, né? 2 vezes. Que é pior. Então, muitas vezes a pessoa, ela sabe o que ela não quer. Não quer. Ah, eu não quero ser pobre, eu não quero essa vida, eu não quero esse trabalho. Então, mas a nossa mente, ela não reconhece a palavra não. Exatamente. Quando você diz assim para sua mente, eu não quero ficar doente, como a mente ela não reconhece a palavra não, e você diz assim, eu não quero ficar doente, o que a sua mente vai pegar? Ficar doente. Então. Né? Mas as pessoas, elas sofrem por elas não aprender, por elas não terem, muitas vezes, o interesse de aprender como é que a mente funciona. Exatamente. Elas não têm interesse. Elas querem deixar rodando aqui, ó. A pessoa diz o seguinte, eu não quero um namorado que me trate mal. Resultado que ela acha? Um namorado que trata mal. Porque a mente só reconhece aquilo que ela já conhece. Então, provavelmente ela vai atrair alguém dentro daqueles padrões neurais que ela já está acostumada. Provavelmente, uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, ela viu ou dentro de casa ou alguém muito próximo,
ou ela se desvaloriza tanto a ponto de aceitar um relacionamento abusivo, porque é o que a mente dela reconhece. Ela vai atrair aquilo que ela reconhece. A desvalorização, eu acho que é o ponto mais importante, porque a pessoa se desvaloriza e aí ela acha que ela não merece nada melhor do que aquilo. E acaba entrando num relacionamento, já entra sabendo que vai dar errado, mas entra achando que aquilo é o máximo que ela pode ter. Né? Que é ela, a pessoa. Pode ser tanto homem quanto mulher, tá? Mas é que às vezes ela aprendeu desse jeito. Sabe, é o que eu falo. Você pega, por exemplo, às vezes uma criança e que ela queria, de repente, sei lá, ela queria uma boneca, tá? Ela queria uma boneca, etc e tal. E aí os pais não têm condições de dar essa boneca para essa criança, certo? Não tem condições de dar. Travou, né? Acho que deu uma travadinha. Não tem condições de dar. E que essa mãe e esse pai vai dizer para essa menina, vai dizer assim, olha, então, o Papai Noel deixou aqui esse dadinho para você porque você não foi uma boa menina, né? Os pais não tiveram condições de comprar a boneca, daí põe a culpa na criança dizendo que ela não foi uma boa... Então, assim, ela já aprende desde pequeno que o que ela merece é aquilo lá mesmo, entendeu? Ela merece é aquilo lá. É aquele dadinho, não a boneca, porque ela não foi uma boa menina. Ela não merece a boneca. Ela já cresce aprendendo. Os pais, ao invés de... Às vezes, eles fazem isso inocentemente, tá? Porque também aprenderam assim, né? E se você olhar lá para trás, você vai querer assim, eu quero achar um culpado. Eu sou assim porque minha mãe é assim. Não, você não pode fazer isso. Você não pode culpar nem seu pai, nem sua mãe, nem seus avós. A sistêmica, a constelação, na constelação, a gente fala que ninguém tem culpa. E se você olhar para trás, para os seus antepassados, o que eles puderam fazer por você, eles já fizeram, que foi te dar a vida. E você tem que ser muito grato por isso. Mas que não tem condições de você ficar tentando encontrar um culpado, uma vez que os seus avós talvez aprenderam desse jeito, que aprenderam com seus bisavós e que aprenderam assim, e foi desse jeito que você aprendeu. E pode até ter sido pior. Eles já tentaram amenizar, mas é o modelo que eles sabiam fazer. Exato. Então, talvez essa mulher que se contente com pouco, talvez ela tenha aprendido isso desde lá da infância, que ela não era merecedora de alguém melhor, de uma pessoa melhor, né? Eu também não... como eu sou meia curva, então meia curva serve também, né? É aquelas pessoas que falam assim, é metade, eu quero encontrar metade da laranja. Gente, primeiro você não é fruta para isso. Né? Você é uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira merece outra pessoa inteira. Né? Se você não é uma pessoa inteira... Peraí que meu negócio apagou aqui. Se você não é uma pessoa inteira, então antes de você buscar um relacionamento, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar inteira. Para depois você encontrar alguém inteiro. Entendeu? Então tem essa coisa de a tampa da panela. Por essas frases, você já vê que tipo de valor ela se dá. Exatamente. Não é? E muitas vezes, né, como a gente estava falando, a pessoa está hoje na fase adulta, só repetindo padrões que essa pessoa viu dentro de casa, viu nos relacionamentos familiares. Por exemplo, uma criança que via discussões, brigas, agressões, né, ela entende que aquilo é normal, que um bom relacionamento, para acontecer, tem que ter discussão, briga, né? E até agressão, em alguns casos. Isso, tudo é como a pessoa aprende, né? E muitas vezes... A Claudinha está dizendo aqui, quem conhece a sua história entende verdadeiramente o que é superação. É verdade. E aí, conta um pouco para nós. Quem conhece a minha história... Então, eu passei por 2 cânceres, né? Em 2013, na verdade, eu vim vindo de uma história. Eu comecei a ser hipnoterapeuta depois do câncer. Porque se eu tivesse conhecido a hipnoterapia antes,
provavelmente eu não teria tido o câncer, porque a gente já sabe, né? A medicina germânica fala que o câncer, ele é também uma doença emocional, e foi o que aconteceu comigo, porque no ano de 2012, eu sempre fiz os meus exames, eu sempre cuidei muito bem da minha saúde. Eu não usava nem produtos com parabenos, né? Na época, eu já não usava produtos com parabenos, eu tinha um super cuidado, assim, com a minha saúde, etc e tal, porque os parabenos nos cosméticos, em desodorante, shampoo, essas coisas, eles dão câncer de mama. Então, assim, eu já tinha toda uma preocupação em não usar produtos assim. E daí, o que aconteceu? Em 2012, na época eu tinha uma empresa, e aí a gente estava tendo um monte de problema na empresa, o que me abalou emocionalmente. E quando foi no dia 19 de dezembro de 2012, a minha mãe e minha sogra morreram no mesmo dia. Então, assim, já tinha sido um ano muito difícil para mim, emocionalmente falando. E aí, assim, foi um ano horrível. Acho que foi o pior ano da minha vida. Assim, a gente teve muitos problemas. Eu estava emocionalmente detonada. E aí eu perdi a minha mãe e minha sogra no mesmo dia, em situações diferentes, em cidades diferentes, assim, questão de meia hora de uma para outra. E uma coisa que eu tinha muito medo era de perder minha mãe. Por quê? Porque quando eu tinha 10 anos, eu perdi meu pai. E eu cresci sem o meu pai e ele fez muita falta para mim. Então, eu cresci tendo muito medo de também perder a minha mãe. Daí, o que aconteceu? No ano de 2013, eu fiquei tão abalada emocionalmente, eu trabalhava tanto, eu não tinha tempo de fazer terapia, de ir para psicólogo, não fazia nada disso. Eu cuidava super bem da minha saúde, mas essa parte, assim, eu não fui atrás. E aí, no ano de 2013, apareceu um tumor no meu seio. E aí, o que aconteceu? Eu fiz todo o tratamento, fui para Ser Camargo, fiz o quadrante, fiz a radioterapia, ficava indo para o hospital todo dia para fazer tratamento. Todo santo dia eu estava na Ser Camargo. Mas a criatura que cuidou das emoções? Não. Provavelmente eu estava só cuidando da parte de fora. Eu não cuidei das emoções. Ao invés de eu cuidar disso, né, de viver o luto da forma que deve ser vivida e os outros problemas, etc. e tal, e cuidar dessa parte emocional, eu não cuidei. Daí, o que aconteceu? O câncer voltou na mesma mama, 2 vezes mais agressivo. Voltou uma outra doença de Paget, muito mais agressiva. Porque eu não cuidei das minhas emoções. Realmente as emoções... E aí eu tive que fazer a mastectomia. E aí depois disso, né, que eu entrei todo num processo de depressão, etc e tal. E aí quando você chega no final do fundo do poço, no fundo do fundo, você descobre que ainda tem mais lugar para você cavar e para você ir mais fundo ainda. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu cheguei no fundo do poço, eu consegui descobrir que dava para ir mais fundo ainda. E eu falei, não, gente, não dá mais. Ou eu me cuido. Eu pensei em suicídio. Aliás, assim, era o que eu pensava o tempo inteiro, suicídio. O que eu mais queria era dar um jeito de acabar com a minha vida. E era uma situação, uma sensação muito ambígua, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava lutando para viver, estava lutando para combater um câncer que poderia me destruir, eu automaticamente também queria morrer. Então era uma sensação assim horrorosa, né? De ter 2 emoções ali dentro. Eu falei, não, eu tenho que cuidar disso. E aí eu fui... Mais confusão de emoção, mais tempestade. Confusão de emoção, exatamente. Por causa da culpa. Por isso que eu falo, uma pessoa que está em depressão, por mais que ela tenha dinheiro, família, está bem, etc., você jamais pode dizer para uma pessoa assim, nossa, mas depressão, nossa, mora numa casa maravilhosa, você tem empresa, você tem tudo. A pessoa se sente pior. Ainda por cima a gente fica mais culpada, se sente pior quando você faz isso para uma pessoa. Então, gente, assim, eu falo isso com todo amor, sabe? Eu tô falando isso com todo amor. A depressão, ela vai atingir uma pessoa independente da classe social, independente da idade, independente de qualquer coisa, porque lembra,
O problema não é o fato, mas é a interpretação que a gente dá para os fatos, que o problema não é a coisa, mas é como a gente se sente em relação à coisa. É aí que está o problema. Então, assim, por mais que aquela pessoa tenha uma condição financeira maravilhosa, só ela sabe qual foi a interpretação e quais foram as programações que foram colocadas ao longo da vida dela. Então, assim, o problema não é o problema, mas é como ela se sente em relação ao problema. E aí não tem como a pessoa do lado de fora, pai, mãe, quem quer que seja, dizer assim, você não pode ficar assim, você não pode se sentir assim. Você não sabe, você não está dentro dela para você saber. Entende? Então, quando eu consegui entender que eu falar, pera um pouquinho, o meu problema não está aqui, meu problema está aqui, e se eu não cuidar daqui, aqui vai dar ruim de novo. Foi quando eu comecei, assim, Deus, o Criador do céu e da terra, e da sua mente poderosa, da nossa mente incrível, porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, e muita gente, a gente não entende o que a Bíblia quer dizer com a mente de Cristo. Deus está te dizendo assim, olha, o meu Pai, que me criou, que te criou, que criou todas as coisas, colocou uma mente poderosa dentro de você, que além de te manter vivo, você vai poder fazer coisas incríveis. Lembra quando ele falou que a gente faria coisas maiores que ele? Pois é, então você pode fazer coisas maiores que o próprio Jesus, mas tem uma coisa chamada autorresponsabilidade. Você vai ter que ir atrás de aprender como a sua mente funciona. Eu estou te dando uma Ferrari, é responsabilidade sua aprender a dirigir. E aí, basicamente como que começou, a partir daí, como começou essa sua trilha? Então, daí eu comecei a pesquisar e caímos na tal da página do Pyong. Eu comecei a ver aquelas coisas, eu falei assim, ai não, gente, isso é tudo mentira. Isso é tudo bobagem, isso não existe. Nossa, imagina, isso aí é ridículo. E aí, quanto mais eu via, eu ficava pensando, mas esse povo todo pagou para isso? E aí eu comecei a pesquisar mais profundamente. Quando comecei a pesquisar mais profundamente, aí eu fui para a parte científica. Eu falei, não, eu preciso entender, porque eu sou uma mulher cristã, da igreja, etc e tal. E aí, assim, sempre gostei de ler os livros do Napoleão Hill, falava assim, não, mas tem alguma coisa aí que eu acho que eu não estou entendendo onde é que tá a parte que eu tenho que investigar melhor. Aí eu fui pesquisar sobre o Dr. James Dale, que em 1845 fazia amputações sem anestesia. Ou com a mente, com a hipnose. Aí eu falava, mas é possível, é provável. Por quê? Se o próprio Jesus disse assim, olha, eu lembro das passagens que ele falava assim, a tua fé te salvou, a tua fé é isso, você é aquilo, fala, então o negócio é comigo. Se o negócio é comigo, a responsabilidade é minha, então eu tenho que ir atrás disso aqui. Comecei a pesquisar. E aí eu comecei a fazer curso. E quanto mais curso você faz, mais você quer aprender. E aí quando você entende a parte da hipnose e você desmistifica que hipnose é um estado natural da mente humana, que a gente entra em hipnose várias vezes e que a coisa mais simples do mundo é que nós estamos em hipnose a maior parte do tempo, a maior parte do dia. Eu te dou um exemplo disso, quando você está perguntando assim, gente, pelo amor de Deus, meu óculos, eu tô atrasada, cadê meu óculos? O óculos está na tua mão. E, gente, isso é hipnose. E acontece tanto Porque foco isso. e concentração. Você está focado e concentrado em outra coisa, né? Quando a gente começa a entender que hipnose é um estado natural da mente humana e que aquilo acontece e a nossa mente ela tem a autocura e tudo funcionando perfeitamente de acordo com o Criador. Eu falei, não, eu vou estudar mais. E aí você começa a se apaixonar, né, pela hipnoterapia, pela hipnose clínica. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. E aí eu comecei a atender uma pessoa, outra, comecei a ver resultados. Falava, gente, eu comecei a ver diferença em mim, comecei a ver a diferença nas pessoas, comecei a ver diferença no meu marido. Meu marido tinha problema de dor, assim, ele gastava aquelas pomadas pretas, 4, 5 tubos por mês, ele tinha muita dor, muita dor. Eu comecei a fazer hipnose nele, assim, ele nunca mais teve problema de dor, ele nunca mais gastou dinheiro com esses cremes, com essas coisas.
Aí eu falei, não, eu vou... Aí eu acabei e falei assim, ó, quer saber? Eu vou ser hipnoterapeuta. O que eu tenho que fazer? Fui estudar, fui buscar, fui me aprimorar, fui fazendo todos os cursos, comecei a atender muita gente. Eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. As pessoas têm que aprender o que é hipnose. Eu acho que hipnose tinha que ser ensinada na escola, porque se as pessoas pudessem ter acesso a isso desde cedo, nós teríamos adolescentes saudáveis e inteligentes emocionalmente, teríamos crianças emocionalmente saudáveis, inteligentes emocionalmente, né? A gente fala tanto de inteligência emocional, mas os pais, eles estão muito preocupados com a inteligência emocional deles para negócio e esquecem que a inteligência emocional tem que começar de cedo. Então, assim, aí eu fui fazer o HipnoKids, eu falei assim, eu quero ensinar as pessoas a usarem a mente da forma correta. Porque se elas aprenderem a usar a mente da forma correta, elas vão resolver vários problemas, diversos. Aí fui estudar medicina germânica, aí fui estudar EFT, fui estudar um monte de outras coisas. Eu falei, gente, tá tudo aqui. Tá tudo na mente. Você atende criança hoje? Atendo. A partir dos 6 anos de idade eu atendo. E aí, como é que tem sido sua experiência com crianças? Porque as crianças, né, é muito comum as pessoas rotularem a criança ou como ansiedade ou como transtorno de TDAH, né? TDAH. Então, é assim, ó. Lembra, hipnose é um estado natural da mente humana. A gente já entra em hipnose várias vezes ao dia, tá? Então, isso é uma coisa simples para a mente. E o que a gente precisa na sessão de hipnoterapia para poder fazer um tratamento? 2 coisas, a imaginação e a emoção. Isso a criança já tem. Primeiro que ela já vive no mundo da imaginação. E sem barreira nenhuma. Então, nenhuma. Se você falar para uma criança assim, imagina que tem colinha nos seus olhos. A criança fecha os olhos e ela imagina que tem a colinha. O adulto não. Ai, cola bastão ou cola bonder? Ai, não tá colando. Ai, gente. Por quê? Porque o adulto, ele fica querendo racionalizar toda hora, ele quer, entendeu? A criança não. A criança ela já vai direto. E tá cheio de crença. Isso, a criança ela não questiona, ela já vive no mundo da imaginação. Então, eu acho assim, hipnose com criança é a coisa mais fácil do mundo. É claro que o protocolo é diferente, sim, né? Você não vai levar a criança para um processo de que a gente fala de regressão e tudo mais, ela não vai entender aquelas linguagens. Você tem que usar uma outra linguagem, uma coisa mais lúdica, né? Ó, a PNL com ela. Olha, imagina que vou mandar aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma estrada. E a criança vai. Com desenhos, você já consegue descobrir, dependendo do tipo de desenho que ela faz, como é que tá o ar dessa criança, só pelo fato dela desenhar. Você já mata a charada ali. Então, trabalhar com criança é mais fácil, eu acho, né? Até porque ela tem pouca coisa para limpar de memória, vamos dizer assim, né? Exato. É um computadorzinho novo. Exatamente. São os ajustes. É mais fácil. E às vezes ela tá mais influenciada tentando repetir o padrão daquilo que ela viu e acha que é o correto, né? Sim. Do que realmente um problema, né? Então, se ela cresce num lar que ela vê o pai e a mãe brigando o tempo inteiro, por mais que ela não se sinta bem nesse ambiente, porque o que vai acontecer, tá? Ela vai aprender que aquilo é normal, porque ela cresceu vendo os pais brigando. Porém, a gente não pode ignorar o que essa criança está sentindo, tá? Então, vamos pegar 2 famílias. O que eu falo, né? É a interpretação dos fatos. O problema não é o fato, o problema é a interpretação dos fatos. Então, vamos pegar 2 famílias, tá? Essas 2 famílias têm filho único, menino, ponto, tá? Fato é, pai e mãe brigam na frente da criança, esse é o fato, ponto. A interpretação dos fatos é, um desses meninos
quando vê o pai e a mãe brigando, por mais que ele esteja acostumado, ele sente medo, ele fica preocupado, ele fica achando que os pais vão separar, ou se não ele acha o que acontece muito, né? Será que eles estão brigando por minha causa? A criança começa, lembra que eu falei, o problema não é a coisa, mas como você se sente em relação à coisa. Aí a criança começa a sentir e falar, talvez eles estejam brigando por minha causa. Talvez eu seja o problema. Uhum. E aí o outro menino, que os pais brigam também, acontece a mesma coisa, talvez para ele não... Exato. Ele vê, né, se incomoda e tal, mas ele não se sente assim. Então, é o que eu falo, cada pessoa vai interpretar de um jeito aquilo. E pode ser que esse menino que cresceu vendo os pais brigando e ele não se sentiu nem com medo, ele, assim, tipo, em nenhum momento passou na cabecinha dele que ele era ocupado pelas brigas, o que normalmente não é, mas às vezes a criança sente, mas aquela criança não se sentiu, talvez ele cresça um marido amoroso, carinhoso, e que não brigue com a mulher, etc e tal. E aquele menino que se sentiu assim, talvez seja um menino que tem dificuldade até de falar. Porque se eu falar alguma coisa errada, é capaz das pessoas brigarem, porque eu sou o culpado. Entendeu? Eu cresci num lar assim que é o normal. Então, assim, é melhor eu ficar quieto. Cada criança vai interpretar de um jeito. E nós somos aquilo que nós vimos, vivemos, sentimos ao longo da nossa vida. Ou na pior das então, hipóteses... a gente não é do jeito que a gente é, porque a gente quer ser assim, né? Ou na pior das hipóteses, vai ser um marido violento, né? Ou, muitas vezes, pode ser que ele seja um marido violento. Exatamente. Pois é. Tudo vai depender da interpretação dos fatos, né? Da maneira como essa criança se sentiu diante dos traumas. Porque a mente, realmente, ela só vai aprender de duas formas. Ou ela aprende por repetição ou por alto impacto. Quando a gente fala trauma, o trauma não é só, fui sequestrado, vi alguém morrer na minha frente. Não. O trauma é todas as vezes que eu não sei lidar emocionalmente com uma situação. Aquilo é um trauma. Não sei lidar com isso, trauma. Exato. Por isso que a gente fala, vamos eliminar os traumas, vamos tratar a causa e não o sintoma. Né? E às vezes é um acontecimento pequeno, assim, por exemplo, eu atendi um rapaz que ele tinha medo de avião, medo de elevador, dessas coisas. Ele nunca tinha entrado num avião, sempre teve pavor. Eles casaram e o sonho da mulher dele era eles fazerem uma viagem, nunca viajaram de avião, eles queriam ir para o Nordeste, mas ele tinha medo. Na sessão de hipnoterapia, que ele queria eliminar esse trauma, etc e tal, qual foi a cena que apareceu? Ele, criança pequeno, na sala, brincando com a irmã e os priminhos pequenos, né? Você fala assim, a pessoa nunca entrou num avião, certo? Então ela não tem nenhum trauma. Nenhuma referência. Em relação a isso. Sabe, eu não ando mais de avião porque eu peguei uma turbulência ou se não caiu, eu fui o único sobrevivente. Não, ela nunca passou por aquela experiência. Mas só de pensar no avião, ele ficava assim, ó, passando mal. Daí, o que aconteceu? Na infância, quando a gente voltou lá para aquela infância, lembrando, gente, regressão é um estado natural da mente, tá? Também. Então, quando perguntam pra gente, você faz regressão? Sim, tem que fazer regressão. E a regressão é um estado natural da mente. Então, qual foi a cena que apareceu? Ele pequeno na sala brincando com os primos, todo mundo brincando de esconde-esconde, e todo mundo se escondendo. Tinha uma caixa de papelão na cozinha, ele se escondeu dentro da caixa de papelão, certo? Ele era o menor. Daí todo mundo já apareceu, descobriram que ele estava lá na caixa, o que eles fizeram? Sentaram em cima da caixa. E aí ele queria sair e ninguém deixava. E ele começou a ficar com medo. Claustrofóbico. Medo. Qual é a emoção que está por trás? Medo. Ele estava com medo num ambiente fechado e quanto mais ele tentava abrir a caixa para poder sair,
Mas os primos e a irmãzinha sentavam e não deixavam ele sair. E foi dando uma agonia, foi dando medo. Eu vou morrer aqui dentro. Eu vou morrer aqui dentro. Então, o que a mente faz? Ela, lembra que ela não gosta de gastar energia? Ela não gosta de gastar energia. Ela sempre vai pressupor, tá? Para não gastar mais. Ele vai pensar assim, ah, mas eles estão brincando. A gente é uma criança. Ah, eles estão brincando, daqui a pouquinho eu saio. A criança não vai pensar desse jeito. Começou a bater o pânico, começou a bater o medo, que é uma emoção que começou a controlar aquele menino naquele momento, pronto, pânico instalado com sucesso naquele momento. E aí qualquer ambiente fechado, ele já sentia o medo, mas ele não lembrava dessa cena, ele não lembrava desse episódio, aliás, ele nem lembrava, ele nem sabia de onde vinha essa questão. Ele nunca tinha ficado preso em elevador, nem nada disso. Mas a cena que apareceu foi essa. E aí a gente foi lá, ressignificou, abrimos a caixa e tiramos ele de lá de dentro. Ele foi lá, tirou, acolheu a criança, tudo bem, é só uma caixa de papelão. Ele perdoou a irmãzinha, tá? Ele se sentiu... Então, aí que tá. Começaram a debochar dele. Além do medo dele morrer, de ele ficar preso ali dentro, ele, por ser o menorzinho, pequenininho, ele se sentiu desprotegido. Se a minha irmã, que é maior que eu, os meus primos estão comigo, não tem ninguém cuidando de mim, foi isso que ele passou. E ele ficou com raiva. Tanto é que ele ficou anos sem conversar com esses primos e assim, a mente dele ele nem sabia por quê. Houve o perdão, etc e tal. Pronto. Resolvido, já estão viajando de avião aí para baixo, para cima o tempo inteiro. E foi ser feliz. Entendeu? Então é simples, desde que a pessoa, assim, né, a pessoa tem que estar disposta a passar pelo processo. E muita gente fala assim, mas tem que fazer regressão? Tem. A regressão também é um estado natural da mente humana, tá, gente? Então, assim, a partir do momento que você fala assim, se eu perguntar para você, Wagner, o que você comeu ontem? Você não tem que regredir uma memória? Com certeza. É regressão. E é muito provável... A mente já faz isso naturalmente. Você está passando na frente de uma loja de bolo, e aí você sente aquele cheiro do bolo, você fala, nossa, parece que eu estou na casa da minha avó. Olha que... Aí vem até aquela sensação, né? Você sente aquele cheiro do bolo, você lembra da casa da avó, etc e tal. Isso é regressão de memória. Então, a regressão de memória, tipo assim, já aconteceu de pessoas me ligarem e falarem assim, eu quero fazer hipnose com você, mas você faz regressão? Porque eu tenho medo de regressão, não quero fazer regressão. Porque a pessoa não entende que a regressão não tem nada místico, não tem nada disso, né? É uma coisa natural da mente também. Por exemplo, na programação neurolinguística, a gente faz algo, né, que chama linha da vida, né, ou linha do tempo, em que a pessoa faz isso sem nenhum tipo de transe. A pessoa está em pé e você só pede para ela fechar os olhos e caminhar pela linha da vida dela. E quando ela encontra uma emoção na linha da vida, ou seja, em idade anterior ao momento atual, ou seja, já é uma regressão, né? Você encontrou uma emoção numa idade. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque assim, o que a gente precisa na hipnoterapia para você acessar o seu subconsciente? A gente não tem que atravessar o fator crítico? Exatamente. Para atravessar o fator crítico, você não precisa da emoção. Por exemplo, você senta na minha frente, tá? E ela já começa a contar as coisas, ela começa a chorar, pronto, o fator crítico dela já foi atravessado. Eu não faço não faço nada. Eu não faço indução nenhuma, já atravessou o fator crítico, já está lá já. E na linha do tempo é a mesma coisa. Quando você está fazendo na linha do tempo e vem aquela emoção, pronto, o fator crítico já abriu, a pessoa já está em hipnose. Exato. Você já acessou o subconsciente dela, já foi. Exato. As técnicas, elas mudam, mas é tudo a mesma coisa. Porque as pessoas têm medo de associar o transe da hipnose com a regressão. Ok, mas na linha da vida nem o transe tem. Mas a hora que você anda, você encontra emoções na sua linha da vida que é uma regressão.
né? Mas o que as pessoas não entendem também é a questão do transe. Falar, eu tenho medo de entrar em transe. Eu não sei, a pessoa acho que pensa que ela vai ficar zumbi, ela vai zumbizar, alguma coisa. Não tem nada disso, gente. O que é transe? Transe é transitar entre uma memória e outra. Por exemplo, você está conversando aqui comigo, com o Wagner, você está olhando para a gente aqui. Você está pensando no teu pé? Não. Se eu falar para você, pensa no seu pé agora. A sua mente vai fazer o quê? Ela vai tirar o foco daqui, ela vai pensar lá. Ela transitou entre o que nós estávamos falando aqui para a atenção do seu pé. Você colocou atenção no seu pé. Isso é transitar, isso é um transe. Então é mais simples também do que parece. Muito mais simples, muito mais simples. Isso é um transe, é você transitar entre uma memória e outra. Isso é um transe. E as pessoas, elas ficam o dia inteiro transitando, né? A coisa mais comum é você ficar sendo jogado entre passado e futuro, né? Você lembra de um evento do passado e de repente está se projetando, mas amanhã eu vou fazer tal coisa, quando eu encontrar com a pessoa eu vou fazer tal coisa, quando você está no futuro, um futuro que não existe, você está em transe, você já está em transe. Isso. Né? Exatamente. As pessoas não entendem isso e não conseguem associar essa situação. Né? Dependendo da emoção que vem, ela pode ter uma crise de ansiedade, porque é daí que aparecem as crises de ansiedade, né? É você pensar numa coisa que ainda não aconteceu, é você tirar o teu foco aqui do presente, né? Porque o que existe é o agora só. Não existe o amanhã, nem o daqui 5 minutos, não existe. Mas a pessoa, ela está pensando tanto naquilo, que aí o que acontece dentro da mente da pessoa? Lembrando que o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso sistema inconsciente, a gente tem o simpático tônico e o parasimpático. O que a gente está fazendo agora aqui, a gente está conversando e tudo mais, a gente está em simpaticotonia, tá? A gente está em ação, certo? Conversando, trabalhando, fazendo, então a gente está em simpaticotonia. Quando a gente vai dormir, a gente tem que entrar em parasimpático, né? É onde o nosso corpo vai se regenerar, onde a gente vai descansar. Lembra que as avós falavam assim, tá com gripe, tem que entrar em repouso. Então, a gente tem que entrar em parasimpático para poder se regenerar, etc e tal. Quando você começa a ficar pensando muito no seu futuro, você deita, por exemplo, e você fica pensando no amanhã, no depois, para sua mente, como ela não sabe o que está acontecendo aqui fora, ela não tem olhinho e boquinha para saber que já está de noite, que já escureceu, que já saiu do trabalho, ela não sabe. Ela não sabe. E você está deitado na sua cama. Para sua mente, você ainda está em simpaticotonia. Então, o que vai acontecer? Você vai estar em ação. Você vai estar em ação, você vai estar em ação. Eu tenho que agir, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Começa a vir as ansiedades. Exato. E aí, por mais que você ainda consiga dormir, né, nesse sono agitado, o que vai acontecer é que no outro dia você não vai sentir o repouso. Podre. Você vai continuar cansado. A pessoa não descansou direito, né? Porque o descanso, é claro que ele está no corpo, mas ele é muito mais importante que o descanso comece na cabeça. Porque como o nosso sistema é inconsciente, o luta, fuga, congela, ele está dentro dessa questão do simpático, do parasimpático tônico, a sua mente precisa entender que agora é hora de repouso. Então, o seu descanso ele tem que começar aqui para depois ir para cá. Exato. As pessoas querem descansar o corpo e continuar com a mente trabalhando. Ela vai continuar trabalhando, ela não pode parar. Mas você não pode permitir que você fique em simpático tônico o tempo inteiro. Entende? Porque ela entende que a gente está em perigo. Se ela entende que a gente está em perigo, ela aciona o botãozinho do luta e fuga. Exatamente. Ela vai dizer, você não pode descansar. É daí que começam os problemas de pessoas que não dormem direito. Você pode ver, pessoas que não dormem direito têm problema de intestino, não vão direito ao banheiro, certo? Porque está sempre aqui, em ação. Como que a pessoa vai relaxar? Você precisa relaxar para você fazer o número 2. Se você está em ação o tempo inteiro, o que a sua mente entende? Você não tem tempo. Não tem tempo. Aí o teu organismo começa a dar ruim, porque ele não funciona da maneira como ele precisa funcionar.
E a ansiedade, né, é essa preocupação com o que vai acontecer amanhã, mesmo que o amanhã não exista ainda, né? Então a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, fica desesperada, vai fazer uma prova, fica desesperada, tem que entregar um trabalho, fica desesperado, né? E não age no agora. Então isso gera ansiedade. E quando ela fica pensando no que aconteceu no passado, ele falou isso, ela falou aquilo, ele não gosta de mim. Se eu tivesse feito diferente hoje, né? Isso gera só angústia que não leva a lugar nenhum. E o pior é assim, ó. Lembra, gente, a nossa mente ela não sabe o que é real do imaginário, certo? Então, se você fica pensando, vamos supor que você teve um problema há 10 anos atrás, e só que você não consegue parar de pensar nesse problema de 10 anos atrás, tá? Vamos supor que seu pai te deu uma surra. Vamos pegar isso como exemplo. E aí você tem raiva do seu pai porque você sempre lembra daquele dia que ele te deu uma surra. Se a sua mente não sabe o que é real do imaginário, e você lembra daquela cena de novo, do seu pai te batendo, para sua mente é como se você estivesse apanhando de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E todas as vezes que você se lembrar daquela surra de 10 anos atrás, para sua mente aquilo está acontecendo agora. Entende? Então, por isso que a pessoa começa a entrar num processo de depressão, porque ela não consegue se separar do passado, uma vez que a mente entende que essa cena continua se repetindo. Isso é trauma, porque é uma emoção que eu não consigo lidar, é um conflito que eu não consigo lidar. Então, a minha mente, ela entende que eu estou passando por esse trauma de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E o trauma é instalado pela forte impacto emocional ou pela repetição. E a repetição pela repetição. Entendeu? Para você acontecer uma vez há 10 anos atrás, para sua mente não. Ela acontece todas as vezes que você se recorda desse episódio. Porque é a emoção que está por trás, entende? A mente não tem olhinho e boquinha para saber o que está acontecendo aqui fora. Mas é o que você sente. Lembra que eu falei que o problema não é a coisa, mas é como você se sente em relação à coisa? E a maneira como você se sente em relação a essa surra que você levou do seu pai é como se você estivesse apanhando dele de novo. Então, as pessoas precisam aprender a entender como que a mente trabalha. Agora, falando da ansiedade, a gente tem algumas pessoas aqui. Eu quero deixar uma dica em relação à respiração, tá? Pessoas que às vezes ficam pensando muito no futuro e elas têm problema com ansiedade, um dos segredos, uma das coisas mais importantes que a pessoa precisa aprender é respirar. Uma vez que você aprende a respirar da forma correta, você nunca mais vai ser controlado por uma mente que te faz entrar de ansiedade. Por quê? Porque 70% das nossas toxinas, elas são liberadas quando a gente respira. Muita gente pensa que as nossas toxinas, elas saem pela urina ou pelas fezes. Sai também. Mas 70% das toxinas do nosso corpo são liberados a partir do momento que a gente aprende a respirar. E hoje, pessoas que têm problema com ansiedade é porque elas não respiram direito. Você pode ver, a pessoa fica assim, falta ar, a pessoa não consegue respirar. Se você fizer esse exercício comigo agora, você vai ver como você já vai começar a relaxar. Essa parte do teu corpo aqui já começa a relaxar. Você vai puxar pelo nariz em 4. Solta em 4 pelo nariz. Perceba que você já vai relaxando. Você puxa em 4 pelo nariz e solta em 4. Mas faz isso prestando atenção na sua respiração. Não faz isso vendo novela, preocupado. Não. Para tudo que você está fazendo e presta atenção na sua respiração. E veja já o seu corpo relaxar. Na medida que você vai fazendo isso com bastante frequência, você vai ver que, além de você eliminar muito dessa sua ansiedade, porque o seu corpo já vai entrando num relaxamento normal, e a sua mente também já vai aquietando, depois você começa a fazer isso em 8, tá?
Tem gente que tem dificuldade de fazer isso em 8. Começa em 4, então. Começa puxando em 4, soltando em 4. E aí, na medida que você vai fazendo isso, faz isso 1, 2, 3 vezes ao dia, se você puder, parar alguns minutinhos para você respirar. Você pode ter certeza que você não vai ter mais problema de respiração. Sua pele vai melhorar, seu cabelo vai melhorar. Inclusive, já existem estudos de pessoas que emagrecem só respirando direito. Então, olha como a respiração é importante, gente. Então, assim, o segredo é, se você aprender a respirar direitinho, a sua saúde vai ficar super bem. A dica é excelente e eu acho que tem uma dica um pouquinho antes dessa, que é assim, só preste atenção na sua respiração. Só de você prestar atenção, sentir o ar entrando e saindo, já vai te ajudar. Só isso, né? Porque a gente respira, sim, graças a Deus, respira de maneira automática, mas quando a gente faz isso de maneira automática, a gente, como diz você, não elimina as toxinas. Por quê? Porque a gente fica naquela respiração curtinha, né? Só aqui no pulmão. Então, sente o ar entrando, enche o seu pulmão de ar, solta, né? O ideal é que você leve o dobro do tempo para soltar do que para respirar. Mas isso é uma evolução, né? É treino. É treino, né? É treino. Tem gente que fala assim, eu não consigo respirar direito. Eu falo, pensa num bebê. Se você reparar na forma como um bebê respira, você pode ver que ele levanta o diafragma dele aqui, né? Ele levanta o diafragma e abaixa. O diafragma que tá aqui, ó, certo? Começa a pensar como um bebê respira. Você pode reparar que quando você fizer essa respiração, você vai ver o movimento do seu diafragma. Você vai estar respirando como um bebê. Tá certo? Inclusive, eu dei aula de canto durante anos, né? Então, assim, é uma técnica que, inclusive, a gente já ensinava para quem queria melhorar a voz. Então, assim, além de você aprender a respirar direitinho, ter uma saúde melhor, ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais, você vai fazer uma palestra, por exemplo, na sua empresa, né? Vai apresentar um projeto, alguma coisa. Faz isso antes, você vai ficar relaxado, você vai ver que a tua voz vai ficar melhor. A sua avó, seu avô, os antigos já diziam, calma, toma uma respiração. Eles não falavam isso? A receita já estava lá. Respira, né? Calma, respira. Mas calma, respira. Na hora que você respira, aquilo alivia, acalma. A crise de ansiedade, se você conseguir, no momento que você perceber que está numa crise, parar para respirar, não precisa remédio, não precisa nada. Já vai aliviar, já vai melhorar os sintomas, já vai melhorar a pressão que você está sofrendo, né? Então, a sua respiração, né? Tem um amigo meu que faz cursos comigo, chama Murilo. Ele tem, inclusive, um aparelho no qual você se conecta, né, no dedo e no lóbulo da orelha, em que ele vai medindo a respiração para você saber se você está respirando bem, né, associado a batimentos cardíacos e tudo mais. E dependendo dos resultados, né, ele pode te indicar o quanto você está comprometendo a sua saúde pela respiração ruim. E aí ele tem lá uma técnica, vou chamar de técnica, né? Que é você fazer durante 40 sessões essa técnica de respirar usando esse aparelho para que você possa acompanhar a sua respiração e aprender a controlar aquilo com o aparelho mostrando. Depois de 40 sessões, você já aprendeu o ritmo necessário e aí você consegue fazer sozinho. Mas a pessoa melhora da insônia, melhora a alimentação, melhora, né? Principalmente quem tem obesidade, é capaz até de emagrecer só melhorando a respiração. O negócio é incrível, né? A respiração, ansiedade, né? Tudo isso. Exatamente. E você vê, o nosso corpo tem tudo que a gente precisa, né? A gente tem tudo que a gente precisa. E é grátis. Para ter a autocura. E é grátis, né? Respirar é quanto? É de grátis.
Sil, Não olha, é? daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, né? Porque a gente já passou do tempo aqui. Queria te agradecer imensamente, né? O papo vai fluindo, a gente nem percebe a hora Eu que passar. agradeço. Prazer É, imenso estar aqui com você. Muito exato. obrigado, né? Queria que Prazer você é meu. aproveitar, deixar aí os seus contatos, né? Para quem quiser entrar em contato contigo. Então, o Instagram é esse que aparece aí, o @Silnelli, com 2 L's e I. Na minha bio lá tem, se você clicar lá na bio, tem direto o contato da clínica ativamente, né? Então, eu trabalho como hipnoterapeuta, EFT, constelação familiar e medicina germânica. Isso aí. Né? Então, eu englobo tudo para a pessoa ficar curada logo, se resolver logo O que importa, e ficar não bem. importa a técnica, o que né? importa é o Então, resultado. sim, o que importa é o resultado. Mas entra lá e se precisar se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, se eu puder ajudar, vou ter o maior prazer em ajudar e que a gente, em 2022, tenha pessoas emocionalmente mais saudáveis, né? Porque a gente passou 2 anos aí, que na verdade foi a gota, né? Sim, sim. O problema já vinha vindo, né? E tem gente que saiu pior do que entrou, viu? Não mudou nada, não aprendeu nada em 2 anos. Mas... Pois é. Ainda dá tempo. Né? Mas ainda dá tempo. Se você ainda está vivo, está respirando, você ainda tem chance. É isso mesmo. Né? Tem chance. Agora, é o que eu falo, a pessoa tem que querer, né? Não adianta. Ela tem que querer, ela tem que estar disposta a passar por esse processo, porque é uma mudança maravilhosa. A live vai ficar gravada para quem não entrou agora, não viu a live toda. E o Fernando, que nos acompanha sempre aqui, ele vai editar essa live e no máximo 2 dias vai estar lá no meu canal do YouTube. Para quem não conhece o meu canal, está lá na minha bio, tem o canal do YouTube também, né, para que vocês possam ver essa live e todas as outras que já foram feitas. Tá bom? E outras, gente, né? Ai, que legal. Depois eu quero pegar um trechinho para deixar na minha página. Fica tranquilo. Gente, muito obrigado. Também. Boa noite para todos. Tá né? bom? Eu que agradeço. Foi um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Viu, boa noite a todos. Né? E agora a gente volta só em janeiro. Obrigada. Só em janeiro com as lives. Até. Tchau, tchau. Só em janeiro. Para então, Feliz todos. Natal, Feliz Ano Novo. Já chegamos no final do ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Pois é.